quando se fala em sistema, que comigo foi diferente. Deus me deu a segunda via e me deu um mandato. E eu montei um ministério técnico, coisa que vocês nunca viram na vida de vocês. Como agora, continua o balcão de negócio. Ministério estatal, bancos oficiais. Comigo não tinha isso. Apesar da pandemia, que a gente lamenta as mortes. Gastamos R$1 trilhão. Reflexo da guerra. Terminamos 22 com um saldo de 54 bilhões. Negociei com o Arthur Lira aqui, votação de um projeto, para a gente poder zerar impostos federais de combustíveis. E zeramos. O Paulo Guedes, na nova política dele de reindustrialização, diminuiu em 30%. O IPI de 4 mil produtos. Eu zerei imposto de importação de muita coisa. Pneu de caminhão, peça de trator, material para energia fotovoltaica, medicamentos. E eu comecei a arrecadar mais. Com esse governo, só se fala em taxa. O Lula só acerta quando ele revoga uma medida sua ou de um ministro seu, com a portaria de carimbar a validade do ovo. Ele só acerta quando revoga. A imprensa fala que, parte da imprensa, que Copacabana flopou. Flopou. Eu não sei quantas pessoas tinha lá. A USP, com o pessoal com cabelo colorido, falou que tinha 18 mil. Ou tinha um quarto de Maracanã. Um quarto de Maracanã. A PM falou 400 mil. Mas nós levantamos que tinha mais de 3 milhões de pessoas assistindo via internet. Como, por exemplo, a Rádio Ouro Verde. 3 milhões e meio. Corrigindo aqui, 3 milhões e meio de pessoas. E quando eu falei em concentrar no Rio, com todo respeito aos parlamentares do meu lado, se eles fizessem um movimento na cidade dele, ia ter uma certa repercussão. Que eu queria que o pessoal ouvisse o que eu falei, o que o Malafaia falou, o que o Nicolas falou. Vamos mudar um pouco esse repertório para São Paulo. Vamos ver se a Damares fala. A Michele volta para lá, porque ela estava em convalescença. Agora, dia 30, agora, vai ter um movimento da esquerda. Estou até promovendo. Movimento da esquerda na Paulista. Qual é a pauta? Prisão para o Bolsonaro. E sem anistia. Lá não tem mãe, não. Que não se coloca no lugar da Débora. Vamos ver quantas pessoas vão para lá. Na semana seguinte, 6 de abril, vai ter o nosso. Tudo acertado com o Tarcísio. Devemos ter pelo menos 6 governadores. Mais de 50 parlamentares. Vamos continuar nessa luta da anistia. A anistia é perdão, é passar a borracha. É fazer o Brasil voltar à sua normalidade. Eu não quero confronto. Eu quero o bem-estar do meu povo. Não tenho obsessão pelo poder, tenho paixão pelo Brasil. E quando alguns falam inelegível, por que eu estou inelegível? Porque me reuni com embaixadores? Não foi com traficante no Morro do Alemão, não. Abuso de poder político? Qual voto eu ganhei junto a embaixadores? A outra inelegibilidade, abuso de poder econômico. Acabou aqui o 7 de setembro. Com toda certeza, 1 milhão de pessoas aqui. Parecia uma plantação de girassol amarelo. Deixei minha faixa. Acabou o 7 de setembro. A estrutura dos palanques que estavam por lá de lá, subi no carro de som Cida Malafaia. E ali eu fiz o pronunciamento. E que coisa ridícula. Por ocasião da votação da minha inelegibilidade, o ministro Alexandre de Moraes, falando, inclusive, ele fez um coro de imbrochável. O que é isso? Eu falei para um cara que estava lá embaixo, aquela medalha é minha, não foi no microfone. E se tivesse falado, qual é o problema? Como agora está um grito aí, quando qualquer lugar que eu vou, chip. Qual o problema? Qual o problema?
Alguém viu corrupção com estatal comigo? Acabaram com os Correios. Viu o rombo do Banco do Brasil? Como é que era, por exemplo, Porto de Santos? Dava prejuízo anual de 500 milhões. O Tarcísio assumiu o ministério. Passou a dar lucro de 500 milhões. Para onde ia esse 1 bilhão de reais? Ia para o bolso de alguém, que obviamente começou a trabalhar contra mim. Perdeu 1 bilhão por ano. Você vai lá em Itaipu Binacional, era conhecida apenas como uma empresa que gerava energia. Quando o Jean Silvio Luna assumiu, ele ligou para mim, ficou abismado com o tamanho da corrupção lá dentro. Eu falei, mas como é que isso nunca veio à tona? Porque Itaipu Binacional, por ser binacional, não é auditada pelo TCU. Podia meter o braço até o sovaco e roubar. Nós tapamos esse rombo. Junto com o ministro Saxida, foi a reta final, o que nós fizemos? Reduzimos em 45% o preço da tarifa em dólar. E mais, começamos e concluímos a segunda ponte com o Paraguai. Não é uma pinguela, não. Uma ponte de 470 metros de vão. Está 2 anos faltando a cabeceira. Começamos a terceira ponte em Porto Murtinho, para a Bioceânica. Alongamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu. Levou água para o Nordeste. Vamos terminar Itaipu aqui. Atendi o governador Ratinho, asfaltando em 43 quilômetros. Também a pedido do Felipe Barros. Asfaltamos a Transboiadeira, 43 quilômetros. Atendemos, com pequenas obras de infra, mais de 50 municípios. O então secretário da Pesca, Jorge Seife, começou a tratativa com o Paraguai para nós praticarmos a piscicultura no Lago de Foz. A previsão era aumentar em 20% a produção de pescado no Brasil. Faltou o último passo, que mesmo para o nosso lado tinha que ter autorização do Paraguai. Mais um exemplo do estatal, que deixar de meter a mão nela. Os bancos do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, cada diretoria era um partido ou um grupo que trabalhava lá, não pelo banco, para si. Eu tive uma vez uma pessoa muito importante, né? Foi me visitar e tinha um problema no Banco do Brasil. Era um problema de quase 200 milhões de reais. E ver se eu podia resolver. Eu tomei conhecimento. Chamei o presidente do banco. O que tu acha disso? Ele falou, não dá por causa disso, disso. Acabou. Daí chamei o cara de volta. Eu falei, companheiro, desculpa, mas não dá por causa disso, disso. Sabe o que ele me respondeu? Demita o presidente do Banco do Brasil. Era assim que as coisas eram tratadas no Brasil. Um momento marcante na minha vida, tinha uns 15 mega empresários na minha sala. Falou o que para mim? Tô vindo do SPU. Pela primeira vez não fui achacado quando entrei lá. Olha como é que funcionou a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Recorde de apreensão de drogas e armamento. Olha o campo. Acabamos com a invasão do MST. Como? Armamento pessoal. Arma não mata. Tanto é que o povo, em grande parte, teve arma. E diminuímos em quase 30% o número de mortes por arma de fogo do Brasil. O Tarcísio foi um gigante. Acabamos com muitas balsas pelo Brasil. O Marinho levou água para o Nordeste. Com Saxida na reta final, acertamos toda a documentação para eólicas offshore na costa do Nordeste, para gerar o equivalente a 50 Itaipus. O Saxida acertou a documentação para a exploração de lítio na região mais pobre de Minas Gerais, que é o Vale de Quitinhonha. O Saxida também acertou a regulamentação para nós começarmos a explorar urânio lá em Santa Quitéria, Ceará. O que o Lula fez no final do ano passado? Teve aqui reunião do G20. Assinou 37 memorandos e acordos com a China. Entre os acordos, entregou o nosso urânio para a China. Acordos têm que passar pelo parlamento.